assim, você falou que escolheu a numerologia por ser um pouco diferente ali do que a astrologia e outras coisas. Mas como você conheceu? O que que você estava passando que te despertou para querer entrar nesse mundo? E por que virou uma atividade profissional e não só um hobby ou alguma coisa que você gostava? O Sim. que que A veio? primeira coisa é falar do meu namorado. Meu Tá, namorado, a gente vai fazer 10 anos de namoro agora, tá, dezembro. E ele sempre foi muito espiritualizado. A família dele era espírita, frequentou o centro espírita uma época, tá, falava sobre isso, eles faziam evangelho no lar, falavam sobre autoconhecimento. Um milhão de top. coisas. A gente namora já faz muito tempo. E ele sempre falava comigo, e antes, como eu falei pra você, antes do meu despertar, eu era a pessoa preconceituosa. Então eu não entendia o que era um evangelho no lar, eu achava que era coisa ruim, como assim? Que negócio estranho. Então, enquanto eles estavam fazendo uma oração, porque é só uma oração, assim como outras religiões, eu ficava presa no quarto, porque eu não queria participar daquilo. Quando ele começou a buscar outras coisas mais voltado para o holístico, um reiki, uma numerologia, no começo eu ficava, isso aí não vai dar em nada, hein? Você tá ficando é doido. Pra que ficar sabendo da vida desse jeito? Sempre. Porque na minha casa a gente não era acostumada com isso. A minha família não tinha essa conexão. Então ele vinha, ele me apresentava, mas eu tava sempre com o pé atrás, assim, sempre julgando ele, na verdade, assim, Sim, preconceituosa. Não sabia o que era e tinha um julgamento em cima sim, daquilo. Até que eu comecei a passar por colocar coisas na minha cabeça, eu comecei... o nosso ambiente, ele faz muito de quem a gente é, né? com Então, o que a gente certeza. escuta, o que a gente assiste. Eu tava assistindo muita televisão numa época, a minha família sempre foi de tomar café assistindo TV, jornal, né? Almoçar assistindo jornal. E a gente sabe que jornal só passa notícia legal, É, né? só Só coisa boa. coisa boa. É, Uma ironia bem grande aqui. Só coisa difícil, assim, de sim, assistir. E tava tendo muita caso de violência de mulher naquela época. E eu comecei a criar medo na minha cabeça. Então eu tinha medo de homem. Eu tinha medo de pessoas. Assim, às vezes as pessoas podem falar: você passou por alguma coisa, então é por isso que você tem esse trauma. Não, eu nunca passei por nada. Eu sempre fui muito amada pelos homens que estavam próximos de mim e nunca me olharam estranho, assim. Mas legal. começou, por conta do ambiente, me trazer tudo aquilo à tona, assim. Eu comecei a me sentir muito mal com todas as questões. Comecei, inclusive, ter medo do meu pai, do meu namorado, de pessoas próximas. E aí, isso começou a me colocar no caminho de eu vou ficar doida. Eu comecei a ter esse pensamento de, Tá, cara, eu tô ficando doida. Não é possível. Tô ficando doida. E aí, eu busquei primeiro a terapia. Então, eu comecei o meu despertar dentro da terapia. certo. Só que aí, eu comecei a sentir que a terapia, ela me ajuda aqui, né? No material. Mas faltava uma conexão. Sabe que nem eu tô falando pra Sim, você, a conexão do coração, a sim. espiritualidade, faltava. Sentir, né, ali. Faltava É, uma assim, ah, tá bom, meu pai é meu pai, mas por que que ele é meu pai? Sabe, umas coisas assim, eu comecei a me questionar. E também, nessa época, eu tava desempregada. Eu tinha tava terminando a faculdade, isso foi no primeiro ano da pandemia, quando ela estourou em 2020 aqui. Era o tá. meu último ano da faculdade, eu tava desempregada. Já queria ter desistido da faculdade antes, mas eu falei, vou continuar, né, antes Já uma tô formação aqui, do né? que, É, já tô aqui. Então, eu tava no último ano da faculdade, me achando quase doida, assim, entrei no processo terapêutico. E aí começou a faltar algumas explicações pra mim. E aí, do nada, eu falo do nada porque eu não acredito em coincidência, eu acho que tudo vem na hora que tem que vir, sim. da maneira que tem que vir. Apareceu pra mim um perfil de uma moça que tava falando sobre numerologia. Inicialmente, ela falava sobre, sabe esses rituais com ervas, rituais com banho de boldo, banho de flor, essas coisas. E ela falava de numerologia e depois ela lançou um curso de numerologia. Só que ela fez algumas aulas de live, né, pra Uhum. esquentar pra O venda público. do curso. E aí, quando ela lançou o curso, assim, eu falei, eu senti, sabe? Eu preciso fazer esse curso. Ela já tinha lançado um outro curso que eu falei, legal, mas até que não. Sim, Nunca tinha comprado nenhum curso online, mesmo na época da pandemia, assim, como eu tava desempregada, eu não tinha grana. Falei, não vai dar. Mas quando veio de numerologia, eu falei, tem que ser. Tem que ser. legal. Então, foi muito da junção de tudo. Do início de eu quase me achar que eu tava ficando doida. Aí eu achei que tava ficando doida, fui pra terapia. Dentro da terapia, eu descobri que faltava alguma coisa. Legal. E aí eu fui buscar essa alguma coisa no mundo aí, né? Onde eu me encontrava. E aí a numerologia apareceu. E quando apareceu, assim, fez muito sentido pra mim. Tudo o que eu aprendia, tudo o que falava. Ela falava dos números de personalidade, que são mais fáceis da gente ver, né? E eu falava, cara, é por isso então. Porque meu número de personalidade fala sobre empatia. E na terapia eu já tava tratando empatia. Só que daí eu entendi que a empatia, ela fazia parte de mim. Eu precisava equilibrar aquela empatia. Sim, Não que eu precisava
eliminar ela, mas isso só veio depois com a numerologia. Legal. Então foi toda uma construção até esse momento, mas se não fosse o meu namorado, que eu tava dizendo dele, ele fez o primeiro mapa numerológico, há muito tempo atrás. Ele, acho que ia ser legal pra você fazer. Eu, não, Só que vai. não. Tá bom, querido. Aí depois quando eu comecei a ficar mais aberta pra esse tipo de conhecimento, eu falei, beleza, eu vou fazer. Achei legal. Mas foi só achei legal. Foi só depois, com toda essa história que eu contei pra você, todo esse processo, que aí sim eu me conectei realmente com o que é a numerologia e trouxe isso pra minha vida, porque sabe quando preenchia a alma? Depois, quando eu fui entender o meu mapa numerológico, eu entendi que eu tenho um número que fala sobre empreendedorismo. E antes, na faculdade, eu já falava, eu não quero trabalhar pra ninguém. Eu não, assim, a galera indo pra organizacional, porque a minha faculdade formou a gente pra trabalhar em grandes organizações. Não tinha muito essa questão de ser empreendedor ali. E eu falava, eu não aguento A maioria das isso. faculdades, né, tem essa visão. Exato, né? tem essa visão do empresarial, né? E eu trabalhei até num escritório, eu fui estagiária, e ele fazia pesquisa de candidato para vagas executivas, assim. E ali eu tive um pouco de contato com o organizacional, porque grandes empresas passavam pelo escritório. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Eu não me sentia pertencente àquele ambiente. Acho que aquilo não é uma regra, né? Deve ter outras organizações que são mais tranquilas e tal. Mas a minha experiência não foi positiva. E quando veio a numerologia, eu me conectei tanto, eu já queria ser empreendedora, eu já estava desempregada. Aquilo fazia tanto sentido pra mim que eu falei, agora é hora de arriscar. Top. E foi aí que eu comecei. E botei a cara no mundo. Estamos aqui. Estamos aqui. Muito bom. 2 anos e pouco depois, estamos aqui. Sensacional. Ó, pra você ver, você trouxe um ponto muito legal, que é como duas coisas. Primeiro, a questão do ambiente, né? Que ele pode moldar a gente pro lado negativo, mas pro lado positivo. Que ambiente são os lugares e as pessoas, né? Que a gente se relaciona. E como ter um parceiro, uma parceira que motiva a gente, né? Que dá aquele chacoalhão, te coloca no lugar onde você precisa estar, né? A minha entrada no autoconhecimento foi numa época que eu trabalhava no banco e já estava bem estressante ali, já meio sem propósito, sem sentido. E aí eu fiquei bugado com uma pergunta que uma pessoa me fez, tipo assim, ó, qual que é o seu sonho? E aí eu não tinha, cara, naquela época eu já estava meio vaziozão, assim, sabe? Eu sempre fui muito empreendedor, assim, de realizador, de fazer as coisas. Então, faca na caveira para trabalho e tal. Então, eu entrei e cresci muito rápido no banco. Só que chegou uma hora que tava muito, tipo assim, sabe? Tipo, eu não quero mais ser diretor aqui. Foi aquilo que eu falei, para, né? É isso, e agora? Vai pra onde? E aí, um amigo meu fez um curso, e aí era aqueles cursos que você volta, tipo, a milhão. Ele me ligou no domingo, velho, você vai vir, não importa, você vai vir fazer o curso que vai mudar a sua vida. E eu assim, cara, mas eu não tenho grana, tipo, eu nem sei o que é. Ele falou, velho, você vai conseguir pagar, vai dar certo, só vai. E aí eu curioso, falei, então, beleza, vamos nessa. E aí eu fiz, foi muito bom, me ajudou muito, assim, até algumas decisões que eu precisei tomar. Aí depois estava diminuindo a energia, fiz de novo. Aí quando eu comecei a namorar a Gabi, primeira coisa, você vai ter que fazer esse curso aqui, porque é muito legal. Aí ela fez também, e a gente ficou numa vibe legal. Só que depois que eu comecei a sair do banco, comecei a empreender, eu entrei nesse ciclo vicioso. Tipo, parei de correr atrás de autoconhecimento e fiquei na bolha ali. E chegou uma época que eu tava, assim, bem zoado. Na época eu não fiz nenhum tipo de tratamento, não fui atrás de... É uma das coisas também, né? Não fui atrás de procurar, mas tava com sintomas depressivos. Não era uma depressão, eu acho, ou se fosse, seria em níveis bem baixos ainda. Mas eu tava acima do peso, desmotivado, bebia pra caramba. Tipo, já não tava legal, sabe? E aí a Gabi fez um curso nesse instituto que a gente comentou, que eu comentei que fala do despertar. E aí ela voltou falando assim, você precisa ir, me deu, falou, tá aqui, você vai, eu vou pagar pra você. E aí eu fui meio que, tipo... tá bom. Eu não queria ir, porque tinha um aniversário de um grande amigo e tal. Aí ela meio que deu uma trucada, Eu fui antes, hein? Vai ter que ir agora. Você vai, você tem que escolher. Você vai no aniversário, você vai meio que num tom, tipo... que faz... Teremos problemas se você não for, sabe? Aquele tom que faz você pensar, né? Eu pensei, aí decidi, falei, tá bom, então, por livre e espontânea pressão, eu fui. Aí caí de paraquedas lá, cara, tipo, foi uma virada de chave, assim. Então, tipo, realmente eu vejo que hoje eu mudei uns 500% daquela pessoa que eu era. Então, tipo, tanto nos vícios, nos hábitos e na visão de mundo mesmo. Então, foi um negócio realmente de me completar e cada vez mais querer conhecer mais, sabe? Então,
Então, sou bem grato à Gabi por isso, que ela me mostrou Sim. o caminho ali num momento muito difícil, que eu não tava com vontade de ir, tipo, e talvez seria muito difícil eu tomar a decisão sozinho de ir. Sim. Então, alguém pegou e empurrou. E acho que no seu caso foi bem parecido também. Eu acho não, eu tenho certeza que foi, assim. E tem vez que, agora que eu reconheço quem eu sou hoje, quem eu era, eu vejo o que eu sou hoje e lembro algumas coisas que eu era antes, porque como eu falei pra você, tem coisa que eu não tenho nem memória mais, é como se nem tivesse existido, assim. Uma vez eu virei, o meu namorado chama Evandro, eu falei, amor, como é que você me aguentou todo esse tempo? Porque eu lembro de coisas, por exemplo, ele falando de autoconhecimento, falando de espiritualidade, falando de, né, tudo isso que a gente tá conversando aqui. E eu assim, ai, que palestrinha. Juro, eu lembro de fazer essas caras, assim, Sim. sabe? Eu tenho o número 7, que fala bastante de ironia. Então, eu ficava muito, assim, de... Cara, tá falando demais. Como fala? Meu Deus do céu, eu não aguento mais Chato. escutar. Chato pra caramba. Sim. E foi por conta dele que eu conheci a numerologia. Foi por conta dele que eu, assim, realmente me abri mais para entender um pouco mais sobre o mundo de uma forma diferente. E que hoje, eu falo, meu, se eu não tive... Talvez eu tivesse encontrado, como eu disse, talvez eu tivesse encontrado isso, mas em outro tempo. Sim. Em outro tempo. Hoje eu tenho 25 anos. E de verdade, eu sou muito grata de ter conhecido tudo isso com 25 anos. Porque tem gente que tá próximo de mim, que já tem 40, 50 anos e não tem esse tipo de noção de mundo e que muitas Sim. vezes tem problemas com coisas que, se olhasse por uma outra ótica, uma outra perspectiva, talvez não precisaria ter aquele problema, ou levar aquilo tão a sério, ou podia resolver aquilo de uma forma mais fácil, sabe? O autoconhecimento, ele ajuda a gente muito em tudo isso. E hoje eu vejo isso, assim, o Evandro, ele foi fundamental pra minha história, sempre. E a gente tá junto desde os 15 anos de idade, né? É muito tempo. A gente literalmente cresceu junto de... Hoje eu olho isso e eu falo, meu, vou fazer 10 anos, quando eu tinha 15, eu era uma criança. Sim. Meu pai era super restritivo naquela época e hoje eu falo, que bom que ele era, porque com 15 eu era uma criança. Como é que eu ia querer saber o que eu sei de vida? Eu não sei nada. Não sabia nada. E ter crescido com ele, assim, foi muito legal. E hoje a gente é muito parceiro, a gente conversa muito, a gente fala muito de espiritualidade, a gente fala muito de autoconhecimento. E sabe quando você sente orgulho daquele relacionamento, Sim, assim? Porque eu falo, claro. meu, que da hora. A gente não tá aqui só falando de, sei lá, o carro que a gente quer comprar amanhã. Não, a gente tem projeto de propósito, Sim. sabe? Aquela coisa que brilha o olho mesmo. Sim. A gente, antes, né, ele era palestrinha sozinho, agora somos 2 palestrantes. Sim. 2, 3 horas só papeando, eu e ele, assim. Que legal.